Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre o culpado de todo esse problema, pessoal. Exatamente, essa matéria aí seria apenas mais uma que faríamos nesse vídeo, mas uma pequena observação nos deixou realmente muito impressionados. Então vamos comentar sobre isso, pessoal, maravilha. Antes, as nossas mensagens de sempre. Muitas pessoas perguntaram aí, Morfeu, que história é essa, né? Da comunidade de cientista de dados, comunidade de dados, né? O que é isso exatamente? Incrível, né, gente? É exatamente a uberização da tecnologia, né? Vocês imaginem ali que no futuro as pessoas, as empresas não serão mais contratadas para desenvolver alguma coisa em tecnologia e as empresas então vão apenas publicar o que querem e as pessoas, né, com base no conhecimento tecnológico, poderão fazer esse projeto. O melhor projeto ganha. É basicamente isso que essa comunidade de dados faz, e o intuito do nosso curso é exatamente mostrar as bases, não é mesmo, que é pedido então em uma requisição como essa. Maravilha, gente. Então com certeza não há trabalho no mundo que possa ser feito de maneira mais remota do que a tecnologia, e com certeza essa é a base, né, do nosso cursinho aí. Então o link está na descrição. E não se esqueçam, para quem é da nossa comunidade gratuita no WhatsApp, tem um desconto, então basta mandar o e-mail. Para aqueles que nos seguem também no Patreon, nosso canal pago com conhecimentos financeiros, tem um desconto maior ainda. E é isso daí, muito em breve, assim que atingirmos os 30 mil, vamos então disponibilizar o próximo módulo, que é exatamente o primeiro modelinho nessa plataforma. Maravilha, pessoal, então vamos começar. Vejam, esse gráfico está realmente incrível. Sempre fazemos, né, uma brincadeirinha no começo do vídeo, mas ficamos tão impressionados com esse gráfico que decidimos substituir a brincadeirinha por ele. Tá certo, gente? O que é exatamente esse gráfico? Vejam aí a linha em vermelho, né? O Morfeu tá daltônico, não tem vermelho. Em amarelo é exatamente o Dow Jones de 2009 a 2020, e a linha em azul são dos terríveis anos, não é mesmo, pessoal? De 1919 a 1932, exatamente após aí a Primeira Guerra, e com a queda, né, grande queda aí de 1929, que talvez tenha sido a maior crise financeira de todos os tempos, e infelizmente está sendo, né, passada aí por esse momento que estamos vivendo em muitos aspectos. Maravilha, pessoal, isso é a matemática que diz, não tem como você enganar a matemática. Então o que mais salta aos olhos, não é mesmo, é exatamente que a primeira queda do Dow Jones, então logo em 29, teve exatamente o percurso, né, que a trajetória, o percentual de queda que tivemos aí na nossa primeira queda, nessa crise horrorosa, e, né, logo em seguida veio então uma queda muito maior. É claro que há uma diferença visível, pois o aumento aí das nossas bolsas, né, está muito maior do que naquela época, mas não podemos deixar, né, de lembrar que a questão aí da injeção dos bancos centrais com certeza atrapalha e muito para essa análise. Mas os dois gráficos, um em cima do outro, são realmente, gente, né, impressionantes. Não precisa conhecer muito de matemática para visualizar isso daí. E vejam, né, pessoal, olhem só, incrível, exatamente o que a gente sempre comenta aqui no canal, a questão do euro frente ao dólar está ganhando bastante, né, posições aí frente ao dólar, exatamente por toda a injeção de dinheiro do Fed. Mas o nosso contraponto que sempre trazemos no nosso canal também é o que, né, pessoal? Quem financia a União Europeia, logo o euro, é a Alemanha, e olhem essa notícia. Então, a economia da Alemanha tem contração recorde no segundo trimestre. A economia alemã, então, contraiu, pessoal, um recorde de 9,7% no segundo trimestre, sobre os 3 meses anteriores, uma vez que os gastos dos consumidores, os investimentos das empresas e as exportações entraram em colapso, no ápice, né, do problema do bichinho aí, informou então a agência de estatísticas nesta terça-feira. As perdas econômicas foram muito mais fortes do que durante a crise financeira há mais de uma década, e representa uma queda, né, mais forte aí desde que a Alemanha iniciou o cálculo do PIB então trimestral em 1970. Gente, é o maior número na história então, né, que a Alemanha começou a verificar essa informação.
E aí, claro, né, sempre, ainda assim, a leitura marca uma leve revisão para cima ante a estimativa anterior de 10,1%. Então fica, né, pessoal, a nossa questão aí que sempre colocamos, será mesmo, né, que o dólar vai continuar perdendo tanto para o euro? Imaginem então em uma próxima eleição, no momento que o povo decidir por um governo menos progressista, né, que o da Merkel, que exatamente tem um grande orgulho de financiar toda essa União Europeia, teve todo aquele plano, né, de trazer tantos imigrantes aí em países com problemas, não é mesmo? A gente sempre comenta aqui, resolver o problema, né, dos países que é bom de jeito nenhum. Claro que a solução mais fácil é sempre você trazer então as pessoas que fogem ali e entram no país, e essas pessoas, né, recebem, a gente pensa aqui no Bolsa Família, né, já acha um absurdo, que a gente vai falar, hein, pessoal, no segundo vídeo aqui. O pessoal gostou bastante desse modelo que estamos fazendo, então vamos comentar todos os novos planos aí do governo brasileiro, e a conta já, né, tem também um escolhido aí para pagar. Vamos falar que, óbvio, né, vai ser a classe média. Então isso é muito importante. Imaginem que na Alemanha, né, o imigrante ali que chega, ele recebe muito mais benefício. Então vocês imaginem, né, novamente aí, o povo alemão tem sim um histórico, né, de guerra. Então não apenas a Segunda e Primeira Guerra Mundial, que foi muito violento mesmo, tem toda a tradição ali, né, do Império Germânico, né, que realmente era muito, muito violento. Imagine então em um meio, né, uma crise desse tamanho, você é um cidadão alemão de classe média e você está vendo ali que os impostos estão aumentando exatamente para ajudar imigrantes que tiveram problema em seus países e se mudaram para o seu país, e outros países, né, que simplesmente não tem nada a ver com você, principalmente aí a Espanha, né, que a Espanha e a Itália, né, que tiveram recorde também de queda de PIB. Com certeza isso vai mexer, né, gente? Primeiro com as eleições e em segundo lugar, quem sabe aí até realmente uma dissolução da União Europeia. Aí vocês imaginam então essa subida do euro frente ao dólar, se uma coisa dessa acontecer, vai inverter completamente essa tendência. Maravilha, pessoal, e vejam aí, hein, gente, que coisa, essa matéria, né, íamos apenas apresentar, mas a gente leu uma parte e falou, não, acho que eu li errado, né, não é possível. Então vamos lá, gente, olhem só, né, exemplo na luta contra o bichinho, a Coreia do Sul está à beira de surto nacional. País apontado como modelo por sua resposta aí ao bichinho, está enfrentando um novo e perigoso surto, que pode ter se alastrado. Essa é a parte, né, vamos até dar uma pausa, que é tão absurdo, que a gente precisa de um tempo, né, de um fôlego. Então, só para a gente relembrar, né, gente, ontem falamos aí que esse mesmo país, né, falou aí que tiveram pessoas que já tinham se curado e pegaram novamente o bichinho, a bolsa simplesmente ignorou totalmente. Agora imagine aí um lugar que é exemplo, não é mesmo, para o tratamento, está tendo surtos. Então assim, gente, né, como dizia o grego, né, Sócrates, só sei que nada sei, não é mesmo? Então não há certeza alguma em relação a isso. Isso tem toda a relação com a retomada que a gente sempre fala, não é mesmo? Muitos lugares aí em países avançados abrem, fecham e simplesmente a bolsa, né, os ativos aí mais arriscados não sentem esse impacto. Tá certo, pessoal? Então isso é muito importante para a gente entender o tamanho da especulação que o mundo está vivendo. Mas vamos voltar então, né? Que realmente quando a gente leu isso, falamos, pronto, acharam, né? Então, está se alastrando por quê, gente? Olha só, né? Membros de igreja que acreditam que o bichinho foi plantado como parte da conspiração para confinar a população do país. Mas calma, que ainda tem, né, um complemento aí. Então, olhem só. O mais recente surto, então, envolvendo uma igreja presbiteriana de direita. Olha aí, meus amigos, né? Está completamente explicado. O culpado realmente, né, são os presbiterianos de direita. De novo, né, pessoal, aquelas marchas progressistas, né, tal, não tem problema. Isso daí você simplesmente, né, não expande o bichinho sai das pessoas, vê que é uma marcha progressista e volta, não é mesmo? Então não tem problema. O problema é realmente, de novo, já falamos muito isso, temos um vídeo sobre isso,
são então as igrejas presbiterianas de direita. Tá certo, pessoal? Então passou aí 17 províncias, né? Esse número também bem cabalístico. E olhem aí, né? As regras de distanciamento social foram intensificadas, as máscaras agora são obrigatórias na capital Seul. O governo também está considerando fechamento de escolas e empresas, ou seja, né? Vai voltar tudo de novo, pessoal. Que coisa, né? Então aí está, os Centros de Controle e Prevenção na Coreia admitiram que cerca de 20% de todos os casos são de origem desconhecida. Que coisa, né, pessoal? Apesar do eficiente sistema de rastreamento de contatos do país, que pode rastrear até 1.000 pacientes potencialmente infectados em 1 hora. Então que coisa, gente, né? Já sabemos os culpados, de novo, são os cristãos de direita, não é mesmo? Que diga aí, os Estados Unidos, né? Está uma verdadeira caça às bruxas completa. Então é isso daí, pessoal. Maravilha, gente. Então vamos, né, à nossa obra de arte para dar aí uma tranquilizada no nosso espírito. Vejam novamente, né, que fizemos um post no Instagram. Então, mais uma vez, quem não nos segue, sigam, está muito legal. A gente, além da obra, né, mostra sempre uma poesia desses livros, né, que trouxeram essas histórias. E esse aí, no caso, não é mesmo? É Aquiles, vejam só, né, à direita, aprendendo como tocar uma harpa. E seu mestre, né, é nada mais nada menos que o centauro Quiron, não é mesmo? Vejam só que interessante. Então, todas as artes ali ele aprendeu de Quiron, tanto a medicina, quanto a música, quanto a própria arte de guerrear. E o mais interessante, né, gente? Vejam aí, à esquerda tem exatamente um centauro sequestrando uma ninfa, não é mesmo? Porque os centauros aí estavam sempre associados à brutalidade, à violência, principalmente da guerra, não é mesmo? Então, que incrível, né? Que exatamente o mestre que ensinou aí um dos maiores heróis da Ilíada seja então um centauro. Há muitas explicações para isso, né, pessoal? Talvez exatamente a questão de que para você ser um bom soldado, né, um bom general, que era o caso de Aquiles, você precisa dominar sim todas as artes, mas, né, você precisa de uma boa dose de violência, né, para você conseguir lidar com esse tipo de coisa. Afinal de contas, gente, não é exatamente isso que a gente vê, né, no nosso noticiário? Vejam como aquele grande país da Ásia, não é mesmo, junto com a nossa organização aí mundial, usa sim de muita violência. Então lá na própria Ásia, né, eles sufocam qualquer tipo de protesto, não há simplesmente reação alguma no mundo. Enquanto isso, né, a guerra midiática também continua extremamente violenta. Como a gente pôde acabar de ver, mais uma vez, não é mesmo? Criticaram aí seus opositores que eram os cristãos de direita. Maravilha, gente. Então, que coisa maravilhosa, né? Uma obra de arte tão antiga, trazendo aí conhecimentos tão atuais, não é mesmo? Que a gente vê todos os dias, tanto na mídia, quanto na política, quanto na economia. Maravilha, pessoal. Então é isso daí. Quem ainda não nos segue, né? Sigam aí. Mandem e-mail para entrar nas comunidades. Curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!